Bem-vindos a mais uma aula de História aqui no canal. Eu sou a professora Jota. Antes de começar a nossa aula, eu tenho dois recadinhos para você. Primeiro, se inscreve no canal. A gente tem aulas de segunda a sábado com foco no Enem. Enviamos apostilas de cada videoaula que é postada aqui em dois grupos. Um já está lotado, o segundo é o Telegram. O link está na descrição. Entra lá, eu envio a apostila no mesmo momento que eu posto a aula aqui no YouTube, tá bom? De todas as disciplinas. O segundo recado é o seguinte: a aula de hoje é sobre mercantilismo. Assim como as aulas anteriores, é um apanhadão geral. Você tem que complementar o seu estudo com a apostila que eu produzo para cada aula, tá bom? Porque aqui eu tenho que falar em no mínimo aí, no máximo, aliás, uns 10 minutinhos, que eu já tô perdendo aqui com essa apresentação. Porque se eu falar de fato, se eu explicar de fato, eu vou ficar falando uma hora, e você não vai acompanhar uma hora com a minha doce voz, eu sei disso. Dados os recados, roda a vinheta, João. Vamos lá, aula de número 9, estamos na Idade Moderna, o assunto de hoje é o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Uma definição rapidinha, um conceito para você pegar a caneta e anotar junto com o mapa mental que o João produz aqui no vídeo. Mercantilismo é a política econômica dos Estados Nacionais na Idade Moderna. Estados Nacionais são os países que ainda estão em formação, né? Os futuros países, tal qual Inglaterra, França, Espanha, Portugal. Então é a política econômica, são as medidas econômicas, as ações econômicas que vão acompanhar esses Estados Nacionais. As bases do mercantilismo são as seguintes, ó, anota aí. Metalismo, colonialismo, monopólios, balança comercial favorável, protecionismo. Somando tudo isso, a gente tem o intervencionismo. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma dessas bases que eu acabei de citar, tá bom? Metalismo. Gente, riqueza, ouro e prata. É o mesmo momento da expansão marítima, né? Você tem a expansão, você tem a Europa descobrindo o resto do mundo. E essa descoberta vai levar aí ao encontro de metais preciosos. Então, quanto mais você acumula, quanto mais ouro você tem, quanto mais prata você tem, mais imponente o seu Estado Nacional é com o seu vizinho. Então, tipo, se a Inglaterra está acumulando mais ouro e prata que a França já vai olhar e falar, opa, peraí, vamos resolver isso, não vamos deixar assim. Então, é uma acumulação somada a uma expansão de metais preciosos, que a gente vai chamar de metalismo. A gente, o vestibular, tá? Segundo, colonialismo, fácil, sistema colonial, né? Não falei da expansão marítima, é o momento que você tem que encontrar novos territórios, que você tem que explorar novos territórios. Tá bom, Jota? Beleza. Tô explorando um território, mas ele não tem metal precioso. E aí? Mas ele vai ter um produto diferenciado da Europa, né? Porque o clima tá em outra zona climática, então o produto dali eu vou chamar de exótico. E quando eu colocar esse produto exótico no meu mercado europeu, ele vai ser muito caro, porque ele vai ser único. Então, mesmo que não tenha metal precioso, eu vou explorar todos os produtos que aquele novo território me der e eu vou comercializar a um preço elevadíssimo no meu continente, vulgo Europa, beleza? Número 3, monopólios. Ok. Nossa, ok, a minha vizinha ligou a furadeira agora. Ok. Monopólios. Beleza, eu tenho um lugar que tem metal precioso, eu tenho um lugar que tem produtos exóticos que eu vendo a alto custo, mas e se esse lugar fizer negócio com outro estado nacional? E aí, eu vou perder? Claro que não, porque eu vou firmar um pacto colonial, que a minha colônia só pode vender tudo, aliás, tem que vender tudo que ela produz para mim, metrópole, dominador, dominante, dominador. Mais ou menos aí os conceitos que a Marcela apresentou na aula de número 2 de Sociologia. Dá uma olhada que é interessante sobre Karl Marx. E ela faz a transição do feudalismo para a Idade Moderna. Então é legal você acompanhar as duas disciplinas ao mesmo tempo, beleza? Número 4. Balança comercial favorável. Eu vou mais exportar do que importar, porque assim eu vou manter a minha balança ótima para o meu lado, péssima para o outro, ótima para mim, tranquilo, esse é o foco. Protecionismo. Como que esse protecionismo vai acontecer? Tarifas alfandegárias altíssimas. O produto de fora vai ser extremamente caro. Então quem está dentro do meu país não vai querer consumir o que está fora, vai consumir o que a gente produz. Economia protecionista, né?
Gente, a minha vizinha tá demais, mas eu vou continuar, porque é hoje o dia que eu tenho. Essas 5 características vai levar ao intervencionismo. Intervencionismo de quem? Do Estado. Estado absoluto aqui pra gente, tá bom? Ele vai comandar tudo. Ele vai comandar a expansão, ele vai comandar a exploração na colônia, ele vai comandar, ele vai ter um monopólio. Tudo vai estar na mão do Estado. Tudo, absolutamente tudo. Porque lembra que a característica principal do absolutismo no vídeo passado é a intervenção. Eu mexo, eu movo, eu tiro, eu coloco o que eu quero na hora que eu quero dentro do meu estado, porque eu sou absoluto. Tudo está centralizado comigo, incluindo o mercantilismo aqui. Agora vamos lá. Existiu apenas um tipo de mercantilismo? Obviamente que não. Do mesmo jeito que não existiu um único tipo de absolutismo. Eu separei 4 tipos de mercantilismos para a gente ver aqui as diferenças de cada um, tá bom? O industrialismo, desenvolvido na França, focava no quê? Na manufatura de luxo para atender o mercado espanhol. O vestibular também coloca esse tipo de mercantilismo como colbertismo, por causa do ministro Colbert, que foi um grande entusiasta, né? Ele era o ministro do rei Luís XIV, que a gente viu na aula passada, e incentivou demais este tipo de mercantilismo, chamado também de industrialismo. Depois dele, a gente tem o Plantagem, que foi quem? Século XVI, Portugal. Pioneiro no mercantilismo de plantagem, que era nada mais nada menos que a exploração das terras americanas. Estamos chegando na história do Brasil, hein? Quase lá, graças a Deus. Terceiro tipo de mercantilismo, comercialismo. Inglês. Presta atenção que agora é importante, hein? Inglês estava baseado nas companhias de comércio que a Inglaterra criava. Como, por exemplo, Companhia das Índias Orientais, famosíssima. Agora a gente destaca 3 pontos do comercialismo. Primeiro, coroa inglesa. Fazia o quê? Acobertava os furtos de piratas, que furtavam principalmente as cargas espanholas, que vinham cheia do quê? De metais. Lembra no começo da aula que eu citei que um país ficava olhando o outro, né? Um Estado Nacional olhava o outro, falava, tá mais rico do que eu, tenho que resolver isso aí, não pode ficar assim. Olha a Inglaterra aqui, né? Já planejando o domínio marítimo. Vamos ver como esse domínio marítimo da Inglaterra foi desenhado com 2 atos. O primeiro ato de navegação em 1651. Ficou definido o seguinte, que as mercadorias europeias só seriam entregues com navios ingleses ou do país de origem da mercadoria, né? Desse jeito, a coroa inglesa foi ganhando todo o terreno que estava ali, um monopólio da Espanha e de Portugal, um monopólio marítimo. É aí que a gente tem a ascensão da Inglaterra como dona dos mares, né? Rainha dos mares. Um pouquinho mais pra frente, a gente tem um novo ato da coroa inglesa, que é o seguinte, esse aqui é maravilhoso. O capitão e 3/4 da embarcação deveriam ser de origem inglesa. Aí ficou fácil. Aí, de vez, com o comercialismo, que foi o tipo de mercantilismo da Inglaterra, ela consegue o domínio marítimo. O último tipo de mercantilismo que eu vou destacar para vocês, o cameralismo. Desculpa a pronúncia, mas ele vem de câmara, então cameralismo. É alemão e o comércio era regulado por câmaras, igual eu acabei de falar, que eram nada mais nada menos que conjuntos de cidades comerciais. Como que acaba o mercantilismo? Lembrando que essa aula é um apanhadão geral. Você quer complementar isso aqui? Lê o material que eu produzi, lê a apostila de número 9. O mercantilismo, ele acaba da seguinte maneira. A gente tem a ebulição das ideias, né? A gente tem a ebulição das ideias iluministas, né? Você tem essa busca pela razão aí partindo do homem. Ao mesmo tempo, você tem a burguesia incomodada com toda essa intervenção do Estado, com todo esse monopólio. E aí que começa a surgir as ideias de liberalismo econômico. Então, na mesma época, aí, final do século XVIII, comecinho do XIX, o mercantilismo cai de vez e dá entrada a um liberalismo econômico que começou a fluir junto com a ascensão do iluminismo. A gente fala mais disso na próxima aula, tá bom? Curte a aula, se inscreve no canal
e receba as nossas apostilas, belezinha? Leiam a apostila, eu coloco o exercício lá, coloco o gabarito, não olha o gabarito, tenta realizar sem olhar, tá bom? A gente se encontra na semana que vem. Desculpa os barulhos, a minha vizinha resolveu fazer uma obra na hora que eu gravei o vídeo. Tchau, até a próxima!